Deixa eu te fazer uma pergunta. Como estão as suas amizades? Elas te elevam, te diminuem, te incentivam a crescer ou te colocam para baixo? Em que mesas você está sentando? Como que estão sendo os seus projetos, seus amigos mesmo, as suas amizades? Sabia que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos? E para falar sobre influência, sobre amizade, pessoas que nos ajudam a crescer, eu vou conversar hoje aqui, que já está no estúdio, com a minha amiga influencer Adriele Malage, que também é empresária, e ela tem várias funções, inclusive agora ela vai ser palestrante. Ai, que delícia receber você aqui no Foz Mulher, olha, o nosso segundo programa. Eu estou muito feliz de já ter você aqui com a gente, Adriele. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz com esse convite. Eu estou super animada de você ter conseguido incluir a gente na sua agenda. Eu sei que você já é uma mulher repleta de compromissos, uma agenda super lotada e agora, além de Miss, que já foi, né, mas continua sendo eterna Miss Foz do Iguaçu, São Miguel, você é influencer, você mais que influencer, eu acredito que você tem um dom de ajudar outras mulheres a crescerem nas redes sociais, no Instagram, na vida. Me conta um pouquinho da sua história, que é linda também. Muito obrigada por estar aqui. A minha história começou, eu morava em São Miguel do Iguaçu, né? Fui Miss São Miguel e comecei fazendo trabalho como modelo, comecei a fazer eventos e aí me tornei a Miss São Miguel do Iguaçu, né? E com isso começou a surgir muitas oportunidades, então tudo começou dali. Eu comecei de baixo, né? Eu era uma menina simples do interior aqui do Paraná, então eu sempre levei comigo essa simplicidade e essa humildade, né? Sempre eu carreguei comigo essa essência. E aí quando eu comecei a trabalhar com grandes marcas, fazer grandes parcerias, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, então foi algo que sempre me motivou, sabe? Então eu estar em conexões, tendo essas amizades, estando por dentro, né, de tudo isso. E aí eu me tornei uma grande influenciadora, né? E de uma influenciadora eu também me tornei uma empresária, né? Hoje eu tenho uma agência de influencers de todo o Brasil, então eu não sou apenas uma influencer, eu sou milhares de influencers aí espalhada pelo Brasil todo, né? Onde a gente faz parcerias com grandes marcas. Eu acho bacana porque até então você era influencer, mas a empresa, você indicar, porque acho super, como você falou, né? Humildade sua, você incluir outras pessoas. Você é convidada para um evento, você é convidada para representar uma marca e você leva as suas amigas junto. Você coloca as pessoas, você incentiva as meninas, as mulheres, né? Que tem desde menininha até senhoras já que fazem parte do seu grupo. Mas foi por um momento difícil que você passou. Sim, com certeza. Eu digo assim que tudo começou de um momento muito difícil da minha vida, né? Eu passei por uma UTI, eu perdi a metade do sangue do corpo, chegaram para a família e falaram que não sabia se eu ia sair viva, foi muito forte assim. E aí quando eu fiz essa cirurgia eu acordei com uma bolsa de colostomia. Uau! Uma bolsinha de colostomia e foi assim o pior momento da minha vida, né? Porque até eu nem contei muito nas redes sociais, agora faz 3 anos isso, né? Então agora que eu tô conseguindo assim falar mais sobre essa dor, porque foi uma dor muito difícil na minha vida, e eu falo daquela dor, Deus me mostrou uma grande oportunidade, porque ali eu era uma influenciadora. Só que aí eu tinha um grupo de influencers e as marcas começaram a me ligar que queriam fazer parceria comigo, mas eu tinha vergonha de falar que eu estava passando pelaquela situação. E eu fiquei 3 meses com aquela bolsinha de colostomia em casa com vergonha, eu não saía para lugar nenhum, eu não ia num restaurante, porque muitas pessoas não sabem como funciona, mas é algo bem difícil de lidar. Mas mesmo assim ainda eu tinha que agradecer ao ter a oportunidade de estar usando aquela bolsinha, porque foi por causa dela que eu estava viva, né? Então muitas pessoas usam essa bolsa de colostomia e sabem como isso é importante também, né? Mas é muito mais difícil de você ver uma pessoa mais jovem passando por isso. Então, foi o pior momento da minha vida ali. E daquela dor eu vi uma grande oportunidade. Eu falo, Deus me deu uma luz, né?
porque eu sempre acreditei muito em Deus, tive muita fé, e eu orei, eu falei, mas agora será que é o fim da minha vida? Nossa, será que eu nem sabia se eu ia tirar aquela bolsinha, né? Então, porque eu estava numa transição. E aí, quando as marcas começaram a me ligar, eu comecei a fazer essa assessoria e me tornei uma agenciadora. Então, de uma influencer, me tornei uma empresária, né? E eu sempre falo assim, tem gente que até me fala, nossa, mas você não ficou com medo de você começar a indicar as outras influenciadoras e depois as marcas não contratar mais você? E eu falo assim, na hora nem passou isso na minha cabeça, sabe? Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E eu falo assim, Deus me mostrou que o meu propósito era ajudar o próximo e multiplicar os talentos, os dons, né? E aí quando eu entendi que aquele era o meu propósito, eu comecei a fazer mesmo com muita gratidão, sabe? Ah, é muito lindo. Eu, inclusive, já participei de várias atividades, vários eventos, né, que você organizou. E realmente é isso. Eu sempre falo, a gente não faz nada sozinha. Imaginou eu aqui sentada nesse programa, só eu e eu? Que graça teria, falando o tempo todo aqui, eu, a Bilene. Não, mas assim, traz a tua história, que completa com a minha. E realmente, muitas vezes, nós precisamos de um tempo para falar daquela dor. Você falou assim, eu lembro quando você, nas suas redes sociais, pediam sangue, que pediam doação, porque você estava internado, e só hoje você consegue, porque você superou, você curou, né, a sua ferida, e hoje você consegue porque você está bem. E agora você está indo para um outro passo. Me conta aí, palestrante. Uma grande responsabilidade. Olha aí, uma grande responsabilidade. O que você vai contar, o que você está falando nas suas palestras? Sobre o poder da influência, né? Eu vou ensinar como crescer nas redes sociais e começar a ganhar mais dinheiro com isso, né? Porque muitas empresas elas ainda não estão assim tão a fundo nas redes sociais. Então eu vou falar os pontos mais importantes, né? Que eu poderia até resumir aqui para você, que é o posicionamento, o conteúdo que atrai e histórias que conectam, né? Então colocar, explicando isso na minha palestra, do que realmente eu vivi, como eu cresci nas redes sociais. Então eu vou passar isso também para os empresários, né? Porque vai ser um evento para empresários. Então, e também como ser um influencer do seu próprio negócio, porque é muito importante o empresário se posicionar como influencer do seu próprio negócio. E tem vários exemplos, né, de grandes empresários que se colocam e que ganham muito mais dinheiro com isso. Então, seria basicamente assim um pouco disso, né? Ninguém conhece mais a própria marca do que o próprio criador. Claro. Então faz todo sentido isso. E nós estamos falando assim, mas o que ela tem? Ela tem mais de 700 mil seguidores, né? Já chegou... 750 mil seguidores. 750 mil seguidores. Ou seja, você tem uma bagagem, você tem autoridade para falar sobre o assunto. Você falou sobre posicionamento. Que seria para quem está assistindo a gente, que está começando nas redes sociais? E qual seria esse primeiro passo? Eu digo assim que o primeiro passo é você se posicionar. Você já tem que querer começar a mostrar o que você quer ser, né? Porque as pessoas vão acreditar em você como? Se você começar a se posicionar. Você quer ser influencer? Então começa a criar conteúdos, começa a se posicionar ali nas redes sociais. Porque afinal, hoje o nosso Instagram é a nossa vitrine, né? Então você vende o seu produto se você estiver ali na sua vitrine um produto bem direcionado. Isso faz sentido, até já contei para essas pessoas, tá? Eu indiquei 2 profissionais tops esses dias para uma amiga. Eu falei, quem que... Eu falei, olha, é a fulana, né? Eu já falei, Bilene, mas eu fui na rede social dela, não tem nada sobre esse assunto. Eu falei, aí dei o toque para essa colega. Eu falei, olha, você precisa começar a mostrar o que você faz. Se posicionar, né? Porque, às vezes, hoje, antes a gente chegava num lugar e entregava um cartão de visita. Hoje você fala, qual que é o teu Instagram? Outra colega eu também indiquei, isso foi esse ano, faz um mês, para umas aulas. E a mãe do coleguinha do Davi falou assim, Bilene, eu fui lá, mas não tem nada do que... uma rede social, assim, pessoal. Ou seja, nós precisamos cuidar das nossas redes sociais, porque o nosso cartão de visita, as pessoas querem saber, elas vão lá olhar realmente e conferir se o que a gente está falando realmente faz sentido. É bem isso mesmo. E até um exemplo de um palestrante também, agora que eu estou me posicionando como palestrante, teve um palestrante que era um empresário, né, muito grande, que tinha uma empresa muito grande, e ele estava falando num evento sobre que ele tinha 10 mil clientes, né.
Aí quando você entrava no Instagram dele, ele não tinha nem 1.000 seguidores, aí não condiz, né? Então hoje as pessoas têm que se preocupar com o Instagram, têm que se preocupar com as redes sociais, porque é a vitrine, né? Antigamente a gente ia lá na Avenida Brasil para ver as vitrines e olhar qual que era a vitrine mais bonita para comprar, e hoje o que as pessoas olham? O Instagram. Exatamente. Então a sua vitrine ele tem que estar bem apresentada e bem posicionada, né? Porque daí você vai vender muito mais com as redes sociais. Porque demonstra realmente o que você está falando com o que você está mostrando, né? Aquela coisa do, mas será? 10 mil clientes, tem só 1.000 seguidores? As pessoas já têm esse preconceito. Posicionamento depois? Conteúdo que atrai. Eu também falo sobre as influencers, mas como eu vou crescer no Instagram, né? Tem gente que fala, mas como que eu vou ter mais seguidores? Então, contratando uma agência de influencers, né? Porque essas influencers vão estar divulgando a marca, o produto, e aí vai começar a gerar mais também credibilidade. Então, vender o produto e ainda gerar credibilidade para a empresa. E sobre o conteúdo que atrai, não adianta também você ter um perfil lá super posicionado, incrível, com fotos maravilhosas, super bem vestida, mas não está atraindo o cliente para comprar seu produto. Então você tem que ter um conteúdo que atrai, né? E eu falo de exemplos de conteúdo que atrai, que a pessoa tem que começar a se inspirar e também tirar como referências. Antigamente, quando a gente fazia, né, um trabalho da faculdade, por exemplo, o que a gente fazia para a gente buscar o conteúdo? A gente pegava referências de livros, de sites. E o conteúdo que atrai é a mesma coisa, você vai começar a pegar referências do que você quer se tornar. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer ser um corretor, né? Você já começa a postar, como que eu vou fazer um conteúdo que atrai? Eu vou começar a pegar referências. Quem são os 3 cases de sucesso no Brasil que postam conteúdos como esse, o nicho que você quer atuar, né? Então você começa a pegar a referência, de um você pega as cores que ele usa ou a forma que ele fala, mas claro, você é o único, né? E você vai colocar a sua energia. Mas se eles são já sucesso é porque eles estão fazendo conteúdo que atrai, né? Então se inspirar, né? A gente se inspira muito nas pessoas. Eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro, inclusive em você, na forma de você se comunicar. Eu também me inspiro em você, aprendo inclusive a postura, é tudo tão bonito, elegante. Adriele, adorei a nossa conversa. Desejo que Deus te abençoe muito nessa nova fase, que você arrase, porque você é maravilhosa. E como pessoa, e por conectar pessoas ao seu lado e colocar todo mundo para cima. Obrigada, amiga. É uma honra estar aqui com você. E muito obrigada mesmo. E eu quero os conteúdos de viagem. Sim, verdade.